Graça e paz, meus irmãos. Aqui Pastor Fabiano Silva, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho para você possa receber aí as notificações, aquilo que a gente for postando. É claro que a gente só vai postar coisas que eu entendo que seja edificante para a tua vida, para o teu lar, para a tua casa, para a tua família, tá bom? Você que é da região do Vale do Paraíba, nós também temos um projeto missionário com a programação na Rádio Logos FM 105.9, todos os sábados a partir das 18 horas. Liga o radinho lá, sintoniza lá. Você que é de outra região também pode fazê-lo perfeitamente, pela internet, tá bom? Rádio Logos FM 105.9, todos os sábados a partir das 18 horas. Nós estamos ali ao vivo, pregando a palavra do Senhor, levando a mensagem de fé aos corações. Você que achar que deve também, que essa mensagem vai abençoar e edificar alguém, não esqueça de compartilhar. Compartilhe o link aí, compartilhe o vídeo. Abençoe aí quem você acha que precisa receber a palavra de Deus nesse dia de hoje, tá bom? Enfim, vamos para a meditação da palavra do Senhor. Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 15 em diante, o texto bíblico diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, dos quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudaste no parto das hebreias e as vides sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Versículo de número 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Deus estabeleceu-lhes suas casas. Olha só que versículo interessante. Gostaria de discorrer contigo rapidinho, É uma luta para a gente gravar um vídeo bem rápido, mas eu não quero que o vídeo seja extenso. Eu queria deixar essa palavra ao teu coração. As escolhas que eu faço hoje determinam onde eu estarei amanhã. Por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que estão vivendo uma realidade hoje que não gostariam de viver. Há muita gente hoje que diz assim: eu não estou no lugar onde eu queria estar, onde eu devia estar, onde eu sonhei estar, onde eu projetei estar. Mas enfim, o lugar onde eu estou hoje é resultado das escolhas que eu fiz ontem. E o lugar onde estarei amanhã é resultado das escolhas que faço hoje. Em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19 e 20, tem um texto também que eu acho muito interessante, quando Deus diz assim: Os céus e a terra te tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deus dizendo assim: eu coloco diante de você a vida, a morte, a bênção e a maldição. E Deus diz mais. Deus dá uma sugestão assim no seu ouvido de forma carinhosa. Ele diz assim: escolhe a vida para que você viva. Irmãos, Deus ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio, na nossa escolha que a gente faz na nossa vida. Esse texto que nós lemos a respeito das parteiras diz que o Senhor lhe estabeleceu-lhe casa, o Senhor firmou, abençoou seu lar, tua casa. Por quê? Porque lá no passado elas fizeram uma escolha correta. Quando o faraó ele quer subtrair o povo do Egito, que está crescendo de forma abundante, ele chega nas parteiras e ele faz uma proposta para elas. Qual é a proposta de faraó? É que elas, quando forem ajudar no parto das hebreias, elas matem as crianças quando o sexo for masculino. Ou seja, faraó quer fazer um genocídio. O faraó ele quer exterminar o povo hebreu, mas ele não quer que isso se torne notícia, ele não quer que o povo se fique sabendo disso. Então ele chama elas e faz essa proposta para elas: quando vocês veem que é menino, vocês matam. Se vocês veem que é menina, vocês podem deixar com vida, que menino não vai representar perigo militar. Mas é interessante que elas, quem sabe, a princípio, elas saem ali ponderando aquilo que foi falado, mas elas fazem a escolha certa. Elas põem a mão na consciência e falam: epa, e o que é que elas escolhem? Primeira coisa que eu acho interessante: não fazer no oculto aquilo que não pode ser dito na luz. Ela diz assim: não, eu não vou fazer na escuridão aquilo que não pode ser exposto na luz. Por quê? Porque a proposta, ainda que aparentemente seja boa, vou ter mérito com o rei do Egito, vou crescer no conceito de faraó, a gente vai ficar bem, mas
aquilo que ele está propondo é uma coisa que vai ferir a minha consciência. E se vai ferir a minha consciência, se não vai me impedir de dormir tranquilo à noite, então eu não vou fazer. Eu não vou fazer no oculto aquilo que não pode ser dito na luz. Não estou falando de intimidade natural, estou falando de coisas que ferem a nossa consciência para com Deus, para com o próximo, que fere a nossa mente, que impede o nosso sono de ser um sono tranquilo à noite. A segunda escolha que elas fazem, irmão, que eu acho interessante, elas dizem assim: eu não vou usar da minha intimidade que eu tenho para prejudicar a pessoa a qual abriu a sua intimidade para mim. Porque convidar alguém para ajudar no parto, o momento mais lindo, sagrado, bonito, o nascimento de uma criança, a confiança que uma mãe tem, a confiança que uma família tem numa parteira, né, em uma médica, entre aspas, na época, dizendo: ajuda a gente precisa do seu trabalho, precisa da sua ajuda. A gente abre as portas do nosso lar para você, da nossa intimidade, e a pessoa usar dessa confiança, dessa intimidade para atrair a pessoa que lhe confiou, a pessoa que lhe estendeu a mão, a pessoa que lhe pediu socorro e ajuda. Irmão, isso é muito triste, isso é muito vergonhoso, isso é muito feio. E quanta gente faz isso? Judas Iscariotes é um bom exemplo disso, né? Quando eu falo de Judas, eu costumo dizer o que Jesus não fez para Judas, né? Jesus nunca tratou Judas de forma indiferente. Jesus nunca deu um pão grande para Pedro, Tiago, João, uma migalha para Judas. Jesus nunca subtraiu de Judas alguma coisa em referência aos outros apóstolos. Jesus sempre tratou Judas com igualdade. O que ele faz? Ele pega da intimidade que ele recebeu para atrair o Senhor Jesus. E quanta gente, irmão, você abre a porta para ela e ela pega de uma intimidade que você permitiu um acesso, que você permitiu ela ter a sua intimidade, e usa alguma coisa que você falou, alguma coisa que ela viu para te prejudicar. Não faça isso, isso é tão feio, isso é tão baixo. Quantas pessoas que, talvez casais que no momento de intimidade confidenciaram coisas um ao outro, amigos que no momento de uma forte amizade confidenciaram coisas um ao outro, de repente quebrou-se essa comunhão, aí a pessoa pegou aquilo que foi confidenciado no momento de intimidade, de carinho, de respeito, expôs e jogou isso no ventilador. Isso é horrível. Nunca use da intimidade que te deram para denegrir a imagem daquela pessoa que confiou e que acreditou em você, mesmo que essa amizade um dia seja quebrada, seja desfeita, mas guarde aquilo que lhe foi confiado. E a terceira escolha que elas fizeram, que eu gostaria de compartilhar com você, que eu acho muito lindo: elas escolheram não viver no lado inverso do propósito de Deus para suas vidas. Porque elas escolheram serem parteiras, elas escolheram estar presente naquele momento tão crucial, tão especial, de gerar, de poder ajudar no parto, de poder ajudar na chegada de uma vida. E elas escolheram não trocar, não viver do lado inverso do propósito de Deus para a sua vida. É interessante que a Bíblia diz que o nome dela era Sifrá e Puá, e significa na sua ordem beleza e esplendor. Beleza e esplendor. Quando elas fazem essa opção, eu fico a pensar, irmãos, quanta gente o diabo já destruiu, conseguindo fazer com que essa pessoa vivesse do lado inverso, do lado oposto do propósito que Deus ele estabeleceu para a sua vida. Quantos políticos, irmãos, que o propósito dele seria trabalhar em prol do povo brasileiro ou de outras nações, se for o caso, mas trabalhar em favor do povo, para o povo, pelo povo, lutar pelos mais pobres, pelos menos favorecidos. Quantos políticos foram colocados lá justamente para ajudar o povo? E o que eles estão fazendo? Eles estão saqueando, eles estão maltratando, eles só estão pensando em si mesmos, vivendo completamente no oposto do propósito para o qual eles foram colocados nos seus devidos cargos. Quantos advogados que deveriam advogar em causa, em prol da justiça, que se venderam pelo dinheiro, que se venderam por recompensas, em vez de frisar, de defender a justiça, estão defendendo justamente seus próprios bolsos. Quantos médicos que fizeram o juramento de Hipócrates, preservar a vida, cuidar de vidas, e se venderam para o mercado clandestino, trabalhando na extração ilegal de órgãos. Quantos médicos que se venderam fazendo abortos ilegais, tirando vidas enquanto foram colocados para preservar
e para cuidar de vidas. Quantos policiais que deveriam estar defendendo o povo, em vez de estar defendendo, se uniram a milícias, se uniram a traficantes, estão justamente fazendo o oposto, fazendo com que a criminalidade permaneça. Isso aumenta na nossa sociedade. Quantos cuidadores de velhinhos que foram contratados e pagos para cuidar, seja de velhinho, seja de criança, em vez deles cuidar quando os pais não estão presentes, ou quando não tem gente olhando, eles maltratam, eles batem, eles humilham, eles ferem, eles matam. Quantas pessoas, quantos padres, quantos pastores que foram chamados para cuidar de gente, para cuidar de vida, em vez de cuidar, eles viveram completamente no oposto do seu ministério e fizeram completamente o oposto. Em vez de preservar a família, destruíram. Em vez de cuidar da família, destruíram famílias. Ei, irmão, em São José dos Campos, um tempo atrás, eu ouvi uma notícia que entristeceu meu coração, de um camarada se fantasiando de Papai Noel e usando a posição que ele estava ali de Papai Noel, trabalhando em um determinado shopping para mostrar vídeo pornográfico para crianças. Então, quando o diabo consegue inverter o ministério, quando o diabo consegue inverter o propósito de alguém, ele está completamente destruindo, acabando com a vida da pessoa, com qualquer esperança de futuro. Elas escolheram: não, eu não vou viver do lado inverso do propósito a qual Deus ele tem na minha vida. E para terminar, o texto diz: Deus estabeleceu-lhes casa, ou seja, porque elas abençoaram tantas casas, Deus abençoou a casa delas também. Porque elas ajudaram tanta gente, Deus estabeleceu e firmou a casa delas como um lugar de bênção, de presença, de conquista e de vitória, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, teu lar, tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus.